Invasão Secreta estreou no Disney Plus e já nos trouxe acontecimentos incríveis em seu primeiro episódio. A série que vai nos mostrar um pouco mais sobre o povo Skrull também promete explorar um mundo mais sombrio, onde qualquer um pode ser um impostor, se passando por chefe de estado ou quem sabe até mesmo por um vingador, não é mesmo? No vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo de Invasão Secreta, mostrando alguns detalhes bem interessantes que você talvez não tenha percebido. Então, se você quer saber que detalhes são esses, fica comigo que depois da vinheta eu te mostro. Rodou! Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Hoje o nosso assunto é sobre UCM, mais precisamente sobre a estreia da série Invasão Secreta, que já em seu primeiro episódio nos entregou um universo muito mais sombrio, onde não podemos confiar em ninguém. Eu assisti e consegui captar alguns detalhes que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Então, sem mais demoras, vamos pro vídeo. Começando já no início do capítulo, temos essa tipografia escrito Moscou. Ela é muito semelhante à tipografia usada em Capitão América, Guerra Infinita, e em Viúva Negra. Eu acho muito bacana essas referências que a Marvel cria nos seus conteúdos, nas suas séries, né? Bem bacana que eles fazem uma alusão ao que já foi gravado. É verdade. E ainda no início vemos também o agente Ross conversando com Prescott, onde ele fala sobre Skrulls estarem infiltrados em nosso mundo e que ninguém saberia disso. E aí Ross fala que os Skrulls são nossos aliados, já que eles se comunicam, eles respondem a Nick Fury, e que o mesmo está na Saber. A Saber é uma estação espacial que está sendo criada para proteger a Terra justamente de invasões alienígenas. Ou seja, parece que a Saber falhou, né? Já que os Skrulls estão entre nós. É verdade. Logo depois vimos que o agente Ross, na verdade, é um Skrull disfarçado. Ou seja, a teoria de Prescott estava correta sim, e estamos sendo invadidos. Ih, rapaz. Após esse desenrolar, temos de volta Talos e Maria Hill, que surgem depois de muito tempo sumidos do UCM. E também, obviamente, Nick Fury, que é o protagonista. E ele até então estava na Estação Saber. Essa Estação Saber é a mesma que aparece no trailer de As Marvels. Como eu já havia dito, essa estação ela é responsável por monitorar o espaço, a fim de deter invasões alienígenas. E aqui já vem a minha primeira teoria sobre o primeiro capítulo. Tem uma teoria bacana que eu já mirabolei aqui na minha cabeça. Vê se você concorda comigo. É o seguinte. No trailer de As Marvels, vemos um Nick Fury um pouco mais vigoroso, como ele sempre foi. E já no começo de Invasão Secreta, nós vemos ele cansado e com semblante de velho. Ou seja, para mim, o Nick Fury de As Marvels não era o verdadeiro Nick, e sim o Talos no lugar dele. Vocês lembram da promessa que o Fury fez de achar um lar para os Skrulls? Não! Então, eu acho que ele foi trabalhar no projeto Saber e deixou o Talos no lugar dele. Porém, agora precisou voltar para a Terra mediante o que está acontecendo. Diran, de onde você tirou essa teoria? Da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa, onde vemos Talos junto com a sua esposa, se passando por Maria Hill e Nick Fury. Logo, para mim, o verdadeiro Nick Fury está ausente já há muito tempo. A gente que só não havia se dado conta disso. Vou te dar outro exemplo que confirma um pouco a minha teoria. Se liga só. Ai, não! Você lembra do que o Nick Fury disse pra Carol num diálogo no filme da Capitã Marvel? Dá uma olhadinha nesse diálogo e olha só o que eu vou te falar. Me conta algo tão bizarro que um Skrull não conseguiria inventar. Eu não como torrada cortada na diagonal. O Nick disse que jamais comeria uma torrada cortada na diagonal. E olha só, para nossa surpresa, o que nós vemos em Vingadores: A Era de Ultron. O Nick Fury comendo justamente uma torrada cortada na diagonal. E detalhe, ele mesmo cortou. Eu sei que você deve estar pensando, Diran, mas a Era de Ultron, ela é antes de Capitã Marvel. Cronologicamente não, galera. Capitã Marvel vem primeiro. Capitã Marvel é um dos primeiros filmes, cronologicamente falando, da Marvel. Então, fica aí mais esse fato que pode corroborar com o que eu disse, que Nick Fury, na maior parte do tempo, não era ele, sim o Talos no lugar dele. Tá bom. Outro detalhe bem interessante é que o agente Ross apareceu a última vez em Pantera Negra 2, quando ele é resgatado. Depois, até então, ele não aparece mais. Logo, como que aquele Skrull do início se passou por ele? Não sei. Fica aí uma boa questão, não é verdade? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí depois nós vemos Nick caminhando pelas ruas para ser capturado de propósito por uma chefe do M6 chamado Sônia. Nesse diálogo, eles usam uma técnica bem interessante para saber se o outro é um Skrull. Eles falam coisas erradas sobre o outro para ver
se de fato o outro percebe e corrige o erro. Caso ele não perceba o erro, opa, o outro saberá que se trata de um Skrull disfarçado. Se liga só nesse diálogo. Nasdrovia, Tenho certeza de que você lembra que minha bebida preferida é o Bourbon. Posso ter recebido você na minha casa, mas ainda não perdoei por ter destruído meu caríssimo flat. Quer dizer, cidade. Então é vodka barata pra você ou nada? Zdorovia. Percebeu que eles erram de propósito para ver se pegam o outro no furo? Não! Tipo assim, eu falo uma coisa errada sobre você, mas você não sabe que aquilo tá errado, aí você concorda. Por exemplo, você tem 50 anos quando você na verdade tem 40. Aí você fala, realmente tem 50. Opa, peraí, mas o Nick tem 40, o Nick não tem 50. Mas o Skrull tá concordando comigo, o cara tá concordando comigo, então ela teria a noção de que, na verdade, aquele carinha ali é um Skrull e não, na verdade, o Nick Fury, entendeu? E isso porque eles sabem que os Skrulls podem até captar memórias bem recentes, mas não as memórias mais antigas, como foi dito pela própria Capitã Marvel no filme dela. Dá uma olhadinha. Você está olhando para um homem da Terra com sangue 100% vermelho. Legal, só que eu quero provas. Vai querer minha urina ou minha saliva de amostra? Não, o DNA combinaria. O nome do meu peixinho dourado? Skrulls conseguem pegar várias memórias recentes dos corpos. E por falar em memórias, vemos que os Skrulls rebeldes estão capturando pessoas, assumindo suas formas e roubando algumas de suas memórias. Assim como mostrado em Capitã Marvel. Lembra que ela foi capturada e os Skrulls estavam fazendo um rastreamento nas memórias dela? Eles basicamente estão tomando seus lugares como parte da invasão. Por isso que o Prescott disse no início que não poderia confiar em ninguém. E ele estava coberto de razão. Outra personagem que surge na história é a filha de Talos, Gaia. Ela havia aparecido em Capitã Marvel e agora, alguns anos depois, ela começou a trabalhar para os Skrulls rebeldes em seus atos de terrorismo. Inclusive, ela é enviada em uma missão onde ela levaria algumas bombas para serem detonadas. Lembra que no início do episódio o Prescott mostra ao agente Ross, na verdade é o Skrull que se passa pelo agente Ross, algumas anotações sobre os atos terroristas por todo o mundo? Não. Então, na verdade são os Skrulls tentando iniciar uma guerra, e, se possível, uma guerra nuclear, já que eles são imunes à radiação. A população humana seria dizimada por conta da radiação e a Terra passaria a ser o novo planeta dos Skrulls. Esse é o plano deles, basicamente é isso. Caralho, o maluco é brabo. Outro detalhe legal que eu percebi foi sobre o cara que entregaria as bombas para Gaia. Ela vai até um ateliê, já que o mesmo se passa por um artista, mas depois fica claro que ele não é um humano, e sim um Skrull, se passando, obviamente, por esse cara, por esse artista. E você lembra quando eu falei anteriormente sobre os Skrulls estarem sequestrando as pessoas e roubando as memórias deles para se passar por eles? Então, olha quem tá aqui no cantinho do vídeo, galera. A casca desse Skrull que acabou de ser morto. Olha só, é a mesma pessoa, com a diferença, obviamente, em que um é um Skrull e o outro é um humano abduzido, digamos assim. Então, fica esse easter eggzinho aí, se você não percebeu, o carinha já tava ali desde o início. Eu só consegui perceber isso depois, foi bem rápido. Legal! Outro personagem conhecido por nós é James Rhodes, ou Máquina de Combate, se você preferir assim. Ele aparece em uma cena na Casa Branca, como se fosse uma espécie de conselheiro do presidente. Mais uma coisa me chamou a atenção nessa cena, acredito que deve ter te chamado também. Ele já começa falando mal do Nick. Ele, inclusive, sugere que ele seja um desertor. Não só ele, mas a Maria também. O que, sinceramente, é uma atitude muito suspeita, já que o Rhodes já trabalhou pro Nick, eles são amigos. Então, por que ele faria isso? Por que ele queimaria o Nick pro presidente? Pra mim, o Rhodes que aparece ali na série não passa de um Skrull, tá? Pra mim, é um Skrull ali que tá trabalhando diretamente pro presidente dos Estados Unidos. E você acha que é isso também? Comenta aí pra gente, deixa seu comentário aí. Eu não quero! E pra fechar o nosso vídeo, temos uma perda lastimável, senhoras e senhores. Maria Hill acaba morrendo nesse capítulo. Sim, a agente Hill foi baleada pelo Gravik, que é até então o líder da rebelião Skrull. Mas essa cena final também guarda um detalhe muito interessante, que são as transformações do Gravik, ao qual ele usou para monitorar o Nick Fury o tempo todo, e que também levanta uma outra pergunta. Como que ele sabia que o Nick estava em Moscou? Não sei. Lembra quando o Nick decidiu sair para dar uma volta sozinho? Então, durante essa volta ele topa com algumas figuras estranhas. A primeira é uma mulher que beija um homem em um banco, tipo uma praça, e essa mulher encara o Nick, A outra é uma menina que brinca com uma bola bem colorida no meio da rua de noite, e que também encara ele, E depois ele encontra um homem num bar, e esse homem fala com ele, E encara ele também. Todos esses aparecem no final, enquanto o Gravik caminha pela multidão.
Ali ficou claro que eles estavam monitorando o Fury o tempo todo, desde o começo, o que também pode gerar uma outra teoria de que pode haver um traidor. Quem sabe, né? Então, Gravik, ele assume a forma do Nick e atira na Maria Hill, que não desconfiou, coitada, pois ele estava transmutado no Nick, igual, idêntico. Vou ser sincero, eu não queria que ela tivesse morrido. Eu achava a personagem dela muito legal, muito maneira. Eu achei que ela poderia ter morrido depois, mas não no primeiro capítulo. Mas é a vida, né? No caso dela, a morte. Vou rir de ti. A tomada da morte dela, a cena, né, faz uma alusão muito direta também à morte da Viúva Negra em Vingadores Ultimato. Fica muito nítido olhando a imagem de cima, como eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Dá uma olhadinha, vê se não parece realmente uma alusão à morte da Viúva Negra. Bom, essa foi a nossa análise do primeiro capítulo de Invasão Secreta, galera. O que vocês acharam? Acha que deixamos de falar de alguma coisa? Viu algum easter egg que deixamos passar? Comenta aí no vídeo pra gente. E também não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever, obviamente, no nosso canal. Dá essa moral aí pra gente e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder mais vídeos como esse. Lembrando que nós vamos acompanhar a série inteira e toda semana vamos lançar aqui um vídeo novo falando de cada episódio. Segue a gente também lá no nosso Instagram, que lá também tem conteúdos bem maneiros. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!